Salve, salve, aluna e aluno. Aqui quem está na área, mais uma vez, é Tio Aprígio, para trabalhar a disciplina de Ciências da Natureza. Mas antes de qualquer movimento, antes de qualquer gasto de energia, vamos fazer aquela perguntinha básica, fofinha, cuti-cuti. Tem aluno aí? Espero que sim. Então eu vou pedir nesse momento para que a produção coloque aí o nosso próximo slide, para que a gente tenha mais ou menos uma ideia do nosso panorama, daquilo que a gente vai falar, daquilo que a gente vai abordar, que é justamente Terra e o Universo, tá? O objeto de conhecimento é destino correto do lixo. Então você já percebe que é um tema extremamente relevante e pertinente para hoje e sempre, tá? Expectativa de aprendizagem vai ser identificar a produção de lixo como um grande problema que ameaça a vida na Terra, que atrai animais que transmitem doenças, polui o solo, a água e o ar. Então, eu não preciso aqui reforçar a importância dessa temática, desse assunto, desse objeto de conhecimento, desse conteúdo. Então, vou pedir para que vocês se liguem e prestem bastante atenção naquilo que a gente vai abordar hoje, porque com certeza vai tirar você do reino da necessidade para o reino da liberdade. Para que você seja um agente de transformação, um agente de conscientização, contagiar quem está próximo de você. Então, se você puder, de forma muito fofinha, muito doce, convide o seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, o gato, o cachorro, o papagaio, o periquito, toda a comunidade, porque esse assunto ele é de uma relevância ímpar, singular para transformar a tua vida. Para que você consiga assimilar isso de uma forma que seja libertadora. Tá certo? Então vamos lá, porque vai ser importantíssimo o que a gente vai falar agora. Por gentileza, vamos aí. Aí eu queria começar a partir dessa perspectiva aqui, tá? Então, lixo. O planeta pede socorro. É isso mesmo que você acabou de ouvir. O nosso planeta está pedindo socorro, gente. A gente sabe a importância das grandes revoluções que a gente já teve, né? Como diria Yuval Harari, né? A gente tem aí a chamada revolução cognitiva, a revolução agrícola, a revolução tecnológica. Mas a gente também agora tem que falar de uma chamada da revolução verde, a revolução da preservação do nosso planeta. E gerenciar o lixo de forma sustentável e saudável faz toda a diferença para a nossa sociedade. Então, se liga nisso aqui, ó. Então a gente vai falar um pouquinho da produção, destino e tratamento do lixo. Se você conseguir, de forma consubstancial, de forma transcendental, entender a importância disso e gerar um ambiente favorável de transformação, porque a gente vai trabalhar aqui com dados, mas os dados eles vão se transformar em quê? Em informação. Essas informações se transformarão em conhecimento para gerar todo um ambiente favorável para a mudança de comportamento. Tranquilo? Por gentileza, produção, o próximo slide. Então, a gente começa com essa indagação. Como vocês sabem, o que é que move o mundo? São as respostas? Não, são as perguntas. Então, quanto lixo você produz? Para pensar, faz nesse momento uma espécie de digressão do teu dia de hoje. Quanto você produz de lixo hoje? Quanto você produziu de lixo durante um mês, durante um ano, durante toda a tua vida tu vai produzir? Então, tentar responder essas perguntas vão fazer grande diferença quando a gente fala de um gerenciamento sustentável e ambiental e verde do lixo. Então, produção, o próximo slide, por favor. Então, vamos tentar metabolizar, gerenciar essas informações para justamente gerar essa mudança de comportamento. Gerar esse ambiente que você favorável para essa transformação. Então, cada brasileiro, gente, produz, em média, 1 quilo, tá, de lixo por dia. Se a gente for comparar com a população mundial, essa média dá em torno de 1,2 kg. Mas, quando eu falo a nível Brasil, quando eu falo nesse tocante Brasil, em torno de 1 quilo de lixo por dia. Já no final do ano, em média, são produzidos entre 365 quilos por pessoa até 378. Vai variar muito da literatura, mas essa é a média. Então, gente, a gente produz muito lixo. Isso tem uma relação íntima, guarda isso, aos nossos hábitos de consumo. Nós consumimos muito e que a gente tem que, de certa forma, vislumbrar a ideia de consumo a partir da perspectiva econômica,
social, política, mas, acima de tudo, uma perspectiva que gere todo um ambiente favorável para que a gente se questione. Será que o nosso consumo ele está sendo saudável para o nosso planeta? Será que a maneira que a gente consome, a maneira que a gente gera esse lixo, ele é saudável? E eu queria aqui deixar muito claro uma visão dialética, né? Uma visão dialógica do lixo. O lixo, ele não pode ser visto apenas pela ótica de algo negativo, de algo que ele é ruim. O lixo também ele pode ser visto a partir de uma perspectiva saudável. A partir de que olhar? A partir da gente gerenciar esse lixo, a partir de uma perspectiva de que o lixo de um pode ser a riqueza do outro. Então, vamos aí para o próximo slide, tá? E durante a vida? É outra pergunta que é interessante a gente fazer. Em média, você vai fazer 25 toneladas de lixo. Se a gente aqui, produção, considerar um elefante da savana africana, ele pesa em média de 6 a 7 toneladas. Então, durante a tua vida, tu vai fazer alguns elefantezinhos de lixo. Uma coisa bem fofinha, né? Como eu gosto de uma palavra aqui que o pessoal aqui da produção, quando eu falo, alguns até caem no chão, vibrando, felizes. Uma coisa cuti-cuti, né? Então vamos agora para o nosso próximo slide. E não esquece, gente, 25 toneladas por ano de lixo. Isso, lembrando a você, desculpa, volta de novo aí, por favor, o slide aí. 25 toneladas durante a vida. Isso em relação a um brasileiro, tá? Imagina quando a gente pega a população mundial dos 7,5 bilhões de habitantes. Vê que coisa assustadora. Quase um filme de terror, tá? E aí, tem a ver com isso aqui, gente, os nossos hábitos de consumo. Infelizmente, a gente tem uma sociedade que ela é pautada nessa ideia do consumo, dessa feitiçização do consumo, que é essa criação artificial de que a gente precisa consumir. É só a gente imaginar, será que é necessário? E aqui eu vou pedir para a produção trazer aqui para mim essa imagem aqui. Será que é preciso mesmo a gente consumir tudo que a gente consome? Porque quando a gente para analisar, será que a gente precisa de ter tanto número de sapato, tantos números de calça, tanto número de celular? Tem pessoas que trocam celular, se duvidar, a cada 6 meses, ou a cada lançamento de um novo iPhone, né? Eu fico imaginando, será que realmente a gente precisa realmente dessa febre, desse movimento quase sem freio, quase sem parar para analisar o quanto a gente está consumindo de coisas que às vezes não é relevante? Existe uma lógica perversa do capital, como diria Steven Mezzaro, aonde parece que a única coisa que a gente tem que se curvar e servir é esses ditames. E a gente, quando para analisar, a gente percebe que a gente pode ter uma vida melhor sem consumir tanto. Então, se você parou para analisar isso, a gente já está indo para um bom caminho, um caminho muito virtuoso. Por gentileza, o próximo slide. Vamos continuar analisando essa produção de lixo. E eu vou fazer aqui um exemplo aqui de um grande exemplo desse capitalismo perverso, desse capitalismo que gera um ambiente de feitiçização, onde cria o quê? Aquela necessidade artificial da gente consumir. Da gente tem que ter aquilo que às vezes a gente nem precisa. É aquela ideia, não sei se vocês já ouviram falar aqui, vou falar aqui para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar que tem pessoas que compram aquilo que não precisa, com o dinheiro que não tem, para agradar uma pessoa que nem gosta dela. Imagina, eu comprar algo que não preciso, com dinheiro que eu não tenho, para agradar alguém. Então a gente tem que quebrar essa corrente que nos amarra a essa ideia desse consumo desenfreado. Veja só nos Estados Unidos, 658 mil toneladas por dia de lixo é produzido nos Estados Unidos. Por favor, produção, próximo slide. Veja no caso a China, são 906 mil toneladas por dia produzido na China. Claro que se a gente for comparar aqui, a população americana é muito menor do que a população chinesa. Então, se a gente for parar em termos absolutos, a China produz mais lixo. Mas em termos percentual, com certeza quem está, o grande protagonista, o grande top 10 nesse ranking são os americanos. E é uma sociedade pautada no consumo, tá? Por favor, produção, o próximo slide, tá? Agora eu vou chamar a atenção de vocês com relação ao Brasil. Ó, são 229 mil toneladas por dia produzido pelos nossos brasileiros. E lembrando que o Brasil a gente tem em torno de quantos habitantes, segundo os últimos dados lá do IBGE?
210 milhões de brasileiros. Então, esses 210 milhões de brasileiros estão produzindo isso aí, né, por dia de lixo. Isso é grave, gente. É candente, é urgente a gente chamar a atenção de vocês com relação a isso. Produção, por gentileza, o nosso próximo slide. Então, gente, falando agora a nível Brasil, quais os tipos de aterro? Ou seja, a gente vai falar agora, entrar na seara, no que diz respeito ao quê? O destino desse lixo e também, claro, ter esse olhar também a partir da perspectiva do tratamento. Então, a gente teria o que a gente chama de aterros sanitários, tá? A gente teria também os aterros controlados e os aterros não controlados, que são popularmente conhecidos como lixão. Gente, o próprio nome lixão já diz muito pra gente. Esse lixo ele tá ali colocado a céu aberto, exposto a céu aberto, sem nenhum tipo de controle. Ou seja, é somente para tentar minimizar o impacto, mas que esse impacto de minimizar não muda muito a história e o destino desse lixo. E não preciso nem falar para você que nesse ambiente você vai ter o quê? A decomposição de matéria orgânica que vai produzir o chorume, que vai comprometer o solo, que vai comprometer a nossa oferta hídrica, ou seja, os lençóis freáticos. Então você vê aqui a gravidade de quando a gente fala dos lixões, quando a gente fala desse lixo a céu aberto. É um lixo que ele está tendo ali a exposição desse material para animais. Esses animais com certeza vão ser vetores para doenças, vão ser agentes que vão com certeza ser promotores de doenças, de zoonoses. Então, não preciso dizer, não precisa aqui salientar a gravidade quando a gente fala de lixões. Mas quando eu entro aqui, gente, na questão dos aterros controlados, o impacto pode ser visto até de uma forma mais salutar, de uma forma mais tranquila, porque aqui você vai ter já o quê? A cobertura desse lixo. Mas quando a gente volta a analisar a questão da decomposição da matéria orgânica, e dessa matéria orgânica está sendo exposta, por exemplo, até metais pesados, porque você vai estar jogando ali pilhas, você vai estar jogando lâmpadas, você vai estar jogando outros tipos de lixo, que vai se misturar esse líquido. Então esse líquido também ele vai ter um potencial também de ter metais pesados, né? Então o chorume, ele é um sério problema quando a gente fala dos aterros, dos lixões. E um lixão, quando ele é controlado, ele só vai apenas cobrir esse lixo periodicamente, que vai, de certa forma, ter um impacto menos deletérico, menos destrutivo, mas não deixa também de ter um fator negativo nesse ambiente. Mas quando a gente já fala dos aterros sanitários, aí sim vai ter um gerenciamento, vai ter um controle, né, ambiental, vai ter toda uma arquitetura que vai ter o quê? Vai ter um solo que vai ser impermeabilizado, que vai com certeza minimizar de forma substancial e consubstancial e vai proteger os lençóis freáticos. Você vai ter também essa cobertura periódica, ou seja, ele vai ser em um ambiente com certeza geograficamente mais distante, e com isso tudo isso gera fatores que são favoráveis para que a gente veja a importância desses aterros sanitários, desse gerenciamento. Agora, falando um pouquinho da questão do percentual, quando a gente fala a nível Brasil, e quero reforçar aqui que é a nível Brasil, preste atenção. Aterro sanitário corresponde hoje, a nível Brasil, 59,1%, tá? E quando a gente fala já dos aterros controlados, isso dá em torno de 22,9%. E quando eu entro na questão dos lixões, né, no caso dos aterros não controlados, isso dá em torno de 18%. Por favor, produção, volta aqui para mim. Foca aqui em mim. Presta atenção numa coisa. Vê que coisa mais fofa. Quando eu paro para analisar esses dados aqui, muitos podem estar pensando assim, poxa, Prígio, que coisa boa. Quer dizer que o Brasil já tem um percentual até interessante desse aterro, né, sanitário, né, desse aterro controlado. Então, os lixões, majoritariamente, a gente não vê no Brasil todo. Mas esse é o grande problema. Você pode até, quando a gente analisa esses dados, esses números, faz a interpretação e a compreensão, uma compreensão desses números a nível Brasil, realmente, a gente já foi muito pior. Mas quando a gente entra em uma região muito conhecida nossa, como a região Nordeste, a região Norte, dá uma olhadinha nos números. Por gentileza, o próximo slide, produção. Isso dá em torno de 56% do lixo, o destino dele é lixões. Então você vê que o impacto social, o impacto econômico, o impacto histórico, o impacto das políticas públicas tem uma relação íntima com esse problema. Não dá para a gente tirar da nossa equação isso. Próximo slide. E aqui, ó,
coleta seletiva, para a gente ver o percentual. Ó. No Sul, vê, a gente não pode deixar de falar, gente, da coleta seletiva. Esse gerenciamento desses nossos resíduos que são produzidos, sólidos, líquidos, orgânicos. É importante a gente prestar atenção nisso. Já no Sul, isso dá em torno de 89,8%. Quando a gente entra na região, por exemplo, Sudeste, isso dá em torno de 87,2%. Já na região Norte, dá em torno de 58,4%. Mas quando a gente já entra na região Nordeste, você já vê que passa para 49,6%. E lembrando que a gente está falando aqui de coleta seletiva, tá? Onde eu vou separar vidro, plástico, o que é material orgânico, fazer todo esse gerenciamento saudável. Centro-Oeste, 43,3%. E Brasil, a gente quando olha Brasil, dá em torno de 69,6%. A gente joga ainda, a gente ainda não tem uma coleta seletiva que a gente espera, que seria de 100%. Você pode até achar que 69,6% é legal, mas na prática, gente, em termos de impacto, a gente para ver que não é. Por gentileza, o próximo slide aí, produção. E aí, Pense Verde, coleta seletiva. Aí, ó, esse lixeiro vermelhinho aqui representa o quê? O lixo plástico. Já o azulzinho, papel. O amarelo, metal. O verdinho, vidro. E aqui o marrom, né, seria o material orgânico. Se você tiver o cuidado, se você tiver esse olhar crítico de usar a coleta seletiva, você vai ver que isso vai influenciar muito na tua história. Mais uma vez aqui sendo redundante, você vai sair do reino da necessidade para o reino da liberdade. Você não vai ser simplesmente se sujeitar ao que a natureza e que o mundo quer fazer por você, mas você sim vai ser um protagonista desse ambiente, desse local, desse lugar que diz respeito à tua capacidade de transformar o mundo. Vamos para o próximo aí. Então aqui, ó, não podia deixar de falar da compostagem, tá? Que é o uso justamente de sapófagos, de organismos, né, que decompõem a matéria orgânica. Isso aqui é extremamente saudável porque você está produzindo o quê? Você está produzindo adubo, produzindo humo, que pode ser usado de uma forma muito legal, né, para a agricultura, principalmente a agricultura doméstica, uma agricultura que ela não é de grande escala, mas só o fato de você fazer isso aqui já gera um impacto extremamente saudável quando a gente fala de lixo orgânico. Desse lixo orgânico que chegando lá no lixão vai se transformar no chorume. E aqui a incineração. A incineração, gente, é massa porque ela diminui muito o volume desse lixo. Só que tem um problema. Lembra-se daquela máxima de Anthony Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso aqui esse lixo que está sendo incinerado, diminuindo o volume dele, vai se transformar em outra coisa, vai se transformar em gases. Muitos deles que tem o quê? Ácido clorídrico, ácido cianídrico, vai ter também a dioxina. Lembrando para vocês, dioxina, ela tem características que geram a possibilidade de desenvolvimento de câncer, né? Porque nesse lixo aqui está sendo queimado tudo, principalmente plástico. Há uma diminuição, há um ganho, talvez, estético do volume disso, mas você perde em outros pontos. E aí eu vou pedir para a produção ir para o próximo slide. E aí vem para aquele momento, né? Um momento fofo, cuti-cuti, que daria até para a gente, né, colocar aqui um fundo musical. Você precisa saber. Então se liga nesse momento aí. Produção, por gentileza, o próximo slide. E aí, a gente não podia deixar de falar desses 3 R's, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Eu vou pedir licença aqui para justamente a produção me focar aqui e eu vou usar aqui como exemplo essa garrafinha. Quando eu falo de reduzir, imagina que eu tenho essa garrafinha e todos os dias eu compro 3, 4, 5 garrafinhas dessas de plástico. Será que é preciso mesmo eu comprar? Talvez se eu comprasse uma e toda vez eu fosse lá no bebedouro ou lá onde está lá a sua aguinha mineral e você enchesse ela, com certeza você iria diminuir muito a compra disso aqui. Mas vê que coisa interessante, isso aqui tem a ver também com os nossos hábitos de consumo, né? Esse desejo da gente consumir. Ó, eu compro uma garrafinha dessa, ó, e vou lá, periodicamente eu encho, isso vai também impactar também, ó, o meu bolso. Isso no sentido quando a gente fala de reduzir. Será que a gente precisa consumir tanto quanto a gente consome? Aí quando a gente fala aqui, gente, da questão de reutilizar, já entrou nessa ideia, ó. Eu peguei essa garrafinha e reutilizei ela várias vezes para estar enchendo várias vezes. Será que eu preciso o tempo todo comprar uma roupa nova? Será que tem roupas que a gente não pode customizar, que a gente não pode
fazer com que ela fique com a cara nova? Será que a gente precisa o tempo todo desse desejo feitiçizante, esse feitiço da gente ter esse desejo artificial de ter o tempo todo coisa nova? São coisas que a gente tem que refletir. E a questão de reciclar. Eu peguei essa garrafinha aqui, ó, e no caso levei ela para se transformar em uma outra coisa. Ou seja, imagina que eu peguei essa garrafinha, ela foi lá transformada, esse plástico, para se transformar, sei lá, em um copo. Ser transformada num porta-celular, de alguma coisa. Então, veja como só essa garrafinha ela já serve como um bom exemplo de como a gente pode impactar quando a gente usa esses 3 R's aqui. E tem a ver, gente, repito, com os nossos hábitos de consumo. Quando a gente para refletir isso a partir de uma perspectiva social, filosófica, econômica, política, tudo isso muda, gente. E aí eu vou pedir para a produção ir para o próximo slide. E eu vou falar aqui um pouquinho do nosso resumo. Então, problemas ambientais causados, né, pelo lixo. Então, o que a gente vai aqui, na verdade, é reiterar o que a gente já falou, tá? Que seria a contaminação do solo e da água pelo chorume, que a gente já falou, né? O mau cheiro do lixo em decomposição, que eu não preciso dizer para vocês, que isso é extremamente desagradável e também é um fator que causa doença, tá? Porque vai ter animais, esses animais são agentes que vão transmitir doenças, são vetores para doenças, né? E aí vai desde mosquito, animais domésticos, animais de rua, o que você imaginar. Aumento do número de incêndios causados pelos gases gerados pelo lixo em decomposição, porque ele vai ter também a produção de gases que são altamente combustíveis, como o metano, tá? Por causa da decomposição também da matéria orgânica, como vocês sabem. Deslizamento de encostas, veja como isso influencia a tua qualidade de vida. Assoreamento de mananciais, comprometimento dessa oferta hídrica, desse corpo d'água, né? Enchentes, não preciso dizer para você, se você é alguém que hoje vive nas regiões metropolitanas, você sabe que é uma coisa terrível para a sociedade. E estrago na paisagem. Preciso dizer para você como isso também esteticamente é horrível, é desagradável. Por gentileza, o próximo slide, produção. Aqui são as referências que nós usamos, tá? Então, a partir disso tudo, eu vou pedir para a produção ir para o nosso último slide. E eu queria, antes de finalizar a minha aula, mais uma vez chamar a atenção de vocês como é importante essa conscientização, como é importante a gente usar o lixo de uma forma que gere um ambiente favorável de transformação. E como diria Miguel de Cervantes, não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir pontes. Até a próxima. Um abração para todos. Tchau, tchau.